Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de psicologia cristã. Não sei qual matéria você ou qual curso você está estudando, se é psicanálise clínica ou na área da teologia, ou você está estudando a formação do curso de psicologia cristã, que é um curso extraordinário para aqueles que desejam crescer na área da psicoterapia ou até mesmo do aconselhamento mais profundo dentro da psicologia, ou mais apropriadamente dentro da psicanálise. Eu sou o professor Paulo Leno, sou psicanalista clínico, teólogo e pedagogo, e sou especialista em psicologia sexual e terapia familiar. E nós vamos continuar nosso trabalho aqui no nosso curso, na nossa matéria aqui, disciplina, ou curso de psicologia cristã. Pois bem, nós falamos aí assuntos introdutórios da psicologia cristã, nós falamos aí sobre o tripé da emoção, que eu chamo assim, que é que é um tripé negativo, né? Que é a depressão, o estresse e a ansiedade. A depressão, ela fica no passado, a ansiedade, ela fica no futuro e o estresse fica no presente. E nós estamos trabalhando, entendendo que nem sempre uma pessoa que os resultados de hoje é um produto daquilo que aconteceu no passado, que se não for trabalhado ou sobretudo não for tratado, a pessoa vai sofrer grandes consequências e é importante ela tratar. Mas, no entanto, o que é que nós fazemos? Nós jogamos tudo para debaixo do tapete. Nós jogamos toda a problemática para debaixo do tapete. Nós não damos a mínima para nosso estado atual. O que acontece? Muitas pessoas chegam para mim no consultório atrás de resolver um problema que é um problema de ansiedade generalizada, de depressão, de pensamento suicida, e eles dizem, foi por causa disso, porque depois que 3 meses atrás, 6 meses atrás eu me separei, aconteceu isso, depois que minha mãe morreu, aconteceu isso, depois que eu fiquei desempregado, aconteceu isso, depois que eu levei um golpe, aconteceu isso comigo. Mas na verdade, isso você não ficou triste, não foi porque aconteceu isso simplesmente transbordou. E a depressão ela é o transbordo de uma série de traumas, de acontecimentos catastróficos na vida da pessoa. Neste sentido, a pessoa pensa que ela está triste simplesmente por causa daquele fator, por causa daquela situação. Mas não foi aquela situação, não foi aquele problema, não foi aquele trauma iminente que aconteceu naquele dia, 3 meses, 6 meses atrás ou 1 ano atrás. Não, aquilo simplesmente somatizou uma leva de problemas no decorrer dos anos. Eu costumo sempre no ato da terapia, quando a pessoa diz, desde 6 meses atrás aconteceu isso comigo, e de lá para cá parece que tudo vai ruim, eu venho com pensamento de morte, eu venho com pensamento de tristeza, e eu costumo pegar ali na mesa do consultório, por exemplo, eu pego isso daqui, me conte algo que até 15 anos, um trauma. Eu vi meu tio levando um tiro assim na minha frente numa festa, na cara dele, deu um tiro na cara de espingarda ou de um rifle. E foi muito feio, foi muito triste. Eu pego, coloco na mesa. Eu pego, o que mais? Até 15 anos, outra coisa. Eu vi minha mãe, meu pai, eu lembro, lembrança que meu pai, ele batia muito na minha mãe com essa idade. Eu vou colocando na mesa. O que mais? Eu vi meu pai, eu vi também, meu pai me bateu muito, não merecia, ele me bateu de corrente. Outro fator. Então, eu vou enchendo a mesa ali desses diversos traumas. Quando pensar que não, até chegar a idade dele, se ele tem 40, ou 50 ou 60, eu vou enchendo a mesa ali com aqueles produtos que simbolizam os traumas dele. E o que é que vai acontecer? Todos esses traumas na mesa, quando ele percebe, eita, eu falo para ele, olha, todos esses traumas é o que anda contigo. É o que você leva todos os dias. Mas eu esqueci que meu pai bateu na minha mãe, me bateu, nem ligo, mas tá lá. Se você lembrou, é um trauma. Já faz tempo, mas é um trauma. Não dói mais? Ele não dói de forma
consciente, mas ele dói de forma inconsciente, de forma imperceptível. Você não percebe, mas dói e está lá. E é importante, sobretudo, você olhar para essa dor, você olhar para essa doença, ou seja, você olhar para esse fator e lá atrás se ressignificar, fazer uma regressão para poder ter um presente significativo. Portanto, aquele problema, eu estou explicando para você nessa aula sobre depressão. Aquele problema, essa sequência de problemas somatizou. Eu entendo que a depressão, ela não tem cura. Porque o que é depressão? Para psicanálise, para nós. Depressão é um excesso de passado, é um excesso de problema de passado. Então, eu enchi a mesa ali de problema. Você vai esquecer daqueles problemas? Não vai esquecer daquele problema. Porque se você esquecer daquele problema, você vai esquecer da sua história, você vai esquecer de você. Então, a depressão, ela tem cura? Eu não vejo cura para depressão. Tem cura de coisas iminentes, do momento ali, de um ano atrás? Tem, mas eu entendo que aquilo sempre somatizou e nunca foi a causa principal. Porque a depressão é a somatização de muitos fatores. E alguns, como não aguentam muito o sofrimento, eles escolhem correr pelas portas dos fundos do suicídio, infelizmente. Enfim, então é importante, sobretudo, que você faça terapia. Se não está legal, faça terapia. Ah, mas eu não estou doido. As únicas pessoas que são consideradas sãs, são consideradas normais, são os psicopatas. Nós, no entanto, como que não somos psicopatas, nós somos considerados malucos mesmo, porque hora ou outra estamos cometendo algo incoerente e, sobretudo, nós somos cheios de emoções, coisa que os psicopatas não são. Nós somos extremamente ou estritamente cheios de emoção, já não os psicopatas, que nós vamos falar sobre ele no decorrer do nosso curso, e vai ser muitas aulas, vai ser muitos conteúdo topíssimo, muitos conteúdo chique demais, gente. Por isso, neste sentido, é importante que você faça terapia, entenda sobre isso. Se você for aconselhar um paciente, entenda que se é depressão, se é estresse, se é ansiedade. E isso, ouvindo o paciente atentamente, com uma escuta assertiva, você vai detectar, entender e perceber se ele de fato está passando por um momento depressivo, ansioso ou de estresse. Mas você precisa escutá-lo, e sempre com uma escuta, além da escuta flutuante, que é sem questioná-lo, ouvindo com toda a desenvoltura ali, você sempre cria pontes para que ele possa falar, para você ter um bom desempenho no seu trabalho. Pois bem, a depressão é o excesso de passado. E agora sim, o que a depressão vai trazer? As consequências da depressão. A depressão, ela vai também trazer pensamentos de morte. Ela vai trazer pensamentos suicida. Ela vai trazer pensamentos de fracasso. Ela vai trazer pensamentos de tristeza. Eu quero falar, vou pegar um livro aqui, que eu deixei aqui, na frente aqui, para poder ler para você o que eu falo no meu livro sobre suicídio, a questão dos pensamentos suicida. Me aguarde só um pouquinho. Então, voltamos, olha só. Esse aqui é o meu livro, no livreto, nós vamos transformar ele em um livro grande, novamente, que é sobre suicídio. Sobre suicídio. E, claro, obviamente eu não tenho uma aula totalmente exclusiva só sobre suicídio, viu? Eu creio que a próxima aula vamos falar sobre isso, porque na sequência, ou talvez não, talvez a gente disseque aqui, todinho aqui, o que a depressão pode fazer sobre o suicídio. Para muitos, a melhor maneira de se desvencilhar do problema é mediante o suicídio.
Este fato ainda é um tabu para muitos. Ou seja, quando a pessoa está depressiva, ele vai querer fugir, se desvencilhar do problema através do suicídio. Por quê? Porque para muitos é mais fácil. O que a depressão vai trazer? Vai trazer pensamento suicida. E esse pensamento vai obrigar a pessoa a fazer o quê? Vai obrigar ela a, a se matar, ao invés de querer resolver o problema. Porque às vezes muitos preferem cometer suicídio do que resolver o problema. Porque resolver o problema vai obrigar a você a se desvencilhar do seu eu, do seu ego. Você vai ter que pedir desculpa, vai ter que pedir perdão, olhando na cara da pessoa que você ofendeu, da pessoa que te envergonhou, ou até mesmo da pessoa que você a envergonhou. Você vai ter que descer ao mais baixo nível, né, da humanidade para se arrepender, para pedir perdão. De repente você está magoado com o teu pai ou o teu padrasto que te abusou, que te maltratou, e você cria ódio dele por causa disso, e isso te tortura. Só que para você se ver livre disso, você tem que ir lá e perdoá-lo, ou até mesmo pedir perdão. E perdoar não é fácil. Perdoar não é fácil. Por quê? Porque perdoar é zerar a conta. E muitos preferem se correr pela porta do suicídio do que ter que baixar a bola e pedir perdão, ou até mesmo perdoar. O que é o perdão? É você dar um livro com páginas em branco e permitir com que a pessoa reinicie na tua história. Mas isso não é fácil, como diz aqui no primeiro texto do meu livro. Ó. Para muitos, a melhor maneira de se desvencilhar do problema, e muitos que não querem encarar o problema, preferem jogar para debaixo do tapete, do que ter que encarar o problema, resolvê-lo e solucioná-lo. Por isso, pedir perdão não é fácil. A pessoa que está traumatizada, ela vai ter que olhar na cara do algoz que matou seu filho, do marido que estuprou sua filha, e se ressignificar, restaurar. Lá, na verdade, ninguém pede perdão porque a pessoa merece, mas você pede perdão porque você merece. Ninguém pede perdão porque a outra é digna, mas você pede perdão porque você é digno. Mas não é nada fácil. Pedir perdão não é fácil. Pedir perdão é desafiador. Por isso que muitos preferem correr pelas portas do suicídio, se desvencilhar, até que assumir o problema, até que assumir a responsabilidade. Ao invés de encarar a situação, muitos preferem ainda acreditar que a tentativa de suicídio é o melhor caminho para amenizar a dor emocional. Dói tanto, dói muito, e as vozes começam a ser quase que audível. E eles preferem correr pelas portas do suicídio a ter que encarar, a ter que procurar uma solução para a situação que ele está vivendo. É alarmante o número de pessoas que cometem suicídio, mas segundo estimativas da Organização Mundial da Saúde, OMS, feita em 2012, a taxa de suicídio foi de 800 mil mortes por ano. Olha só, 800 mil mortes por ano. Isso nos remete que a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio no mundo. A cada 45 minutos uma pessoa comete suicídio no nosso país. E a cada 1 segundo uma pessoa pensa em suicídio. A cada 1 segundo uma pessoa pensa em suicídio. Não é alarmante esses dados? Nossa, muito alarmante. Vale lembrar que 90% das pessoas que cometem suicídio sofrem de alguma doença mental, como depressão, dependência emocional de álcool, ou dependência de álcool, bem como de outras drogas. Aqui vamos ver que a número 1 é a depressão. E o que é a depressão? É excesso de trauma do passado que não foi resolvido. Se ele não for resolvido, aí se você costumar espiritualizar, que o Senhor me libertou, Deus liberta, Deus cura, Deus faz a pessoa esquecer, de fato faz. Só que a cura divina, ela é uma exceção e não a regra. Muito embora nós queríamos que fosse a regra, mas na verdade ela é a exceção. Diante desses fatos, a pessoa chega no limite de ação, chega no seu limite de ação a ponto
de não mais encontrar sentido para a vida. É o que nós falamos. Se ela está com 80% da expectativa dela depressiva no passado, isso significa que no presente ela tem em torno aí de 10 a 20%. Se ela tem 10% de expectativa no presente e 10% no futuro, ela tem 10% aqui, com esses 10% ela vai entrar naquilo que nós chamamos de crise existencial. A vida perde o sentido, a vida perde o sabor, a vida se torna insípida, já não há mais razão para viver, ninguém gosta de mim, ninguém me valoriza e ninguém vai sentir minha falta. Daí vem a hora em que a pessoa comete suicídio tirando a sua própria vida. Diante desta perspectiva, percebemos os fatores primordiais que dão origem aos pensamentos suicida. Por isso é que o suicídio é considerado um problema de saúde pública, porque pode congruentemente ser prevenido. Os organizadores do livro Aprendendo a Viver com o Transtorno Bipolar diz que o suicídio nunca tem apenas uma causa. Olha só o que eu falei para vocês. Nunca tem apenas uma causa, não tem uma causa. Não tem, então somatizou a interação entre diversos fatores, como saúde mental, do ponto de vista médico e psicológico, e fatores sociais da sociedade que ele viveu, que ele teve que encarar, e culturais, né, da ambiência que ele esteve, do momento que ele esteve, com que ele esteve inserido, com pessoas de pensamento negativo, que coloca ele para baixo, que faz ele se sentir um ninguém. Se a pessoa passa a vida toda num lar tóxico de um pai, ou de uma mãe, ou de algum cuidador que vive colocando a pessoa para baixo, tu acha que resultado ele vai ter? Tu acha que como será a vida dele? Como será a história dele? Como será a rotina dele? Então é importante neste sentido que ele seja visto, ele seja ressignificado, seja restaurado socialmente para poder continuar vivendo. Olha só, os transtornos mentais são associados à grande maioria dos casos de suicídio e, apesar disso, muitas pessoas que cometem tal ato nunca tiveram um diagnóstico psiquiátrico. Olha só, analisando a história da vida delas, em mais de 90% dos casos poderia ter sido feito um diagnóstico psiquiátrico, que a morte ela é silenciosa. O suicídio, ele é silencioso, por isso que no meu primeiro livro, acho que foi no segundo livro, na verdade, no meu segundo livro, O Grito Silencioso da Alma. Por quê? Porque o suicídio, ele é muito, o pensamento suicida, ele é muito silencioso, ninguém percebe, né? E às vezes nós temos que aprender a ler aquilo que a boca não diz, aprender a ler o pedido de socorro, o help, né? Temos que ler o pedido de súplica. Nós devemos aprender a enxergar a alma sangrando das pessoas, a alma pedindo piedade, a alma pedindo ajuda. Mas infelizmente nós não fomos treinados para ler pessoas assim. Embora a morte seja inevitável, devemos preservar a vida, pois ela é singular e breve. Tudo pela vida. Devemos ter mais esse olhar empático pelas pessoas, principalmente você, aluno, né, você, o psicanalista clínico, o psicoterapeuta, tem que ter esse olhar, tem que ter esse amor pelas pessoas, pelo outro. O suicídio é um erro tão grave quanto assustador, pois trata-se do anseio desmedido de assassinar ou aniquilar a dor que há em si. Então, a dor é tão forte que a única maneira que ele encontra para aliviar essa dor na alma dele é tirando a própria vida. É lamentável, mas todos os dias dezenas de pessoas em todo o mundo tiram sua própria vida. Elas buscam na morte refúgio e alívio para a sua dor. Para muitos, sair pela porta dos fundos da morte é menos complexo que encarar os fantasmas psíquicos ou as dores emocionais. Como eu falei para você, muitos preferem fugir pelas portas dos fundos do suicídio a ter que encarar. Por quê? Porque é muito pesaroso ter que voltar lá atrás e se ressignificar com a pessoa que te traumatizou. É sabido que em 2006 a Organização Mundial da Saúde escolheu o dia 10 de setembro como Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. A Associação Internacional da Prevenção contra o Suicídio, em parceria com a Organização Mundial de Saúde, usa esta data anual para
conscientizar e alertar a sociedade sobre a realidade do suicídio, visto que números envolvendo esta problemática são assustadores. Por isso que nós devemos, cada um, não somente aqueles do especialista, mas toda pessoa, ele tem uma palavra amiga, ele tem uma palavra de conforto, ele tem uma palavra de consolo para uma alma aflita. Então todo depressivo, ele precisa ser assistido com muita atenção, com muito amor, com muito empenho. Vou falar mais sobre suicídio abertamente na próxima aula. Eu te aguardo lá, me acompanha, que vai ser muito boa a informação e como você criar mecanismo de intervenção contra o suicídio.